Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022, estamos na 24ª semana do Tempo Comum, pedindo a Deus que abençoe a todos nós. E unidos na fé, nós vamos ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena que a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordena a um vai, ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu empregado faz isso e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, unidos na fé, nós aqui estamos atentos à palavra do Senhor. Jesus caminha, fala ao povo que o escuta. Depois Jesus entra em Cafarnaum. E ali é um oficial, uma autoridade importante, e essa autoridade importante manda alguns anciãos pedir que Jesus cure o empregado. É muito interessante que é uma autoridade mandando anciãos para pedir a Jesus que cure o seu empregado, porque ele ouviu falar de Jesus e como ele estima muito esse empregado, ele teve esperança em Jesus. Estamos falando de um oficial romano, não estamos falando de um judeu, de alguém ligado ao povo de Deus. Estamos falando de alguém ligado ao Império Romano, à autoridade romana. Viu? E eles pedem, e eles dão testemunho, falam assim: olha, ele é bom, ele construiu uma sinagoga para nós, ele construiu um lugar para a gente, ele merece atenção. Esse oficial romano, ele é uma autoridade, mas ele tem atitudes de misericórdia, ele está pedindo por um empregado, não é nem membro da família dele, é um empregado. E aqueles que são enviados por oficial, eles dão testemunho da bondade dele. Então nós estamos falando de um homem poderoso, de uma autoridade que é bondosa e é reconhecido por isso. Jesus atende, Jesus vai, viu? Mas chegando perto, ele manda dizer, fala assim: olha, eu não sou digno de que entreis em minha morada, viu? Eu não sou digno nem de ir pessoalmente. Basta dizer uma palavra, é aquilo que a gente fala no final da missa: não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e sereis salvo. Então o que nós temos no Evangelho de hoje? Uma profissão de fé de alguém que não é do mundo judeu, mas diante de uma necessidade da doença, de alguém que ele estima muito, ele tem fé em Jesus, mas ele também se julga indigno de ir ao encontro de Jesus. Nós estamos tendo aí uma profissão de fé, um reconhecimento de humildade de uma pessoa que é boa, mas é uma autoridade romana. É uma autoridade romana de poder. E ele faz o discurso, foi assim: olha, a minha vida, eu tenho gente sob o meu comando. Eu digo um vai, ele vai, a outro vem, eu faça isso, ele faz. Se você é o Filho de Deus, diz uma só palavra e basta. Você não precisa se ocupar comigo.
essa consciência de que não querer incomodar Jesus, essa consciência da gente não querer, consciência não ser digno de se aproximar de Jesus e nem querer incomodá-lo, mas apostar unicamente na palavra dele, diga a palavra e só basta isso, essa é um ato de fé muito grande, muito bonito. Essa coisa que esse cara faz, de que pede, aposta em Jesus, Jesus vai atender, mas chega um momento ele fala assim, não, nós não somos dignos de ter a tua atenção, mas eu acredito que basta você dizer uma só palavra e isso resolve o assunto. Jesus, ao ver esse discurso, ao ver essa explicação, ao ver esse testemunho de fé, ao ver tudo isso, Jesus tem uma atitude muito interessante. Ele volta para a multidão e agora Jesus que dá testemunho, porque Jesus ficou admirado com a atitude dele. Geralmente quando Jesus falava, as pessoas ficavam admiradas, quando ele fazia alguma coisa, ficavam espantadas. E agora esse homem que gerou admiração em Jesus, é o ser humano movido pela fé e também movido pela humildade, independente do seu poder, independente do seu comando, do seu título, da sua autoridade, mas esse homem com esse poder, ele é movido pela fé e é movido pela humildade também, simplicidade, pela consciência da sua indignidade, pela consciência de não ser digno de se aproximar de Jesus. É isso que revela o milagre acontecendo. E agora é muito interessante que Jesus aqui dá testemunho dele. Jesus fica admirado com a atitude desta autoridade, dessa pessoa. Jesus tem esse sentimento, fiquei encantado. Algumas pessoas criam admiração em Jesus. Jesus fica admirado, ao ver isso. E aí Jesus tem uma atitude. Jesus virou para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Nós estamos falando de quê? Havia lá um oficial romano que tinha um funcionário doente. Jesus olha nesse oficial romano e dá testemunho dele para a multidão. A coisa inverte. Agora Jesus dá testemunho de um homem que não é em Israel, mas que demonstrou uma fé gigantesca. E por isso Jesus declara: nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu declaro isso a vocês. Esse homem tem mais fé do que todo o povo de Deus. E aí a consequência disso, o empregado é encontrado em perfeito estado de saúde. A atenção à palavra de Jesus nos cura. A atenção à palavra de Jesus vai nos ajudando. É aquela velha pergunta que Carlos Drummond de Andrade, que nasceu em 1902 e morreu em 1987, dizia: entre a dor e o nada, o que você escolhe? Entre a dor e o nada, o que você escolhe? E depois ele afirmava: os homens igualam-se na dor e diversificam-se na alegria. A dor daquele homem de perder o empregado foi movido pela fé em Jesus Cristo, mas ele só queria uma palavra de Jesus. Jesus se encanta com ele e dá testemunho. Nunca vi tamanha fé em Israel. Que Deus possa encontrar a mesma coisa em nós, tamanha fé, mais do que talvez o povo de Israel. Um abraço, até mais.